E aí pessoal, aqui é o Diogo de volta com mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês o computador que eu tenho utilizado com mais frequência aí nos últimos vídeos. MacBook Pro 2016. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse computador foi o acabamento. Ele é todo feito em alumínio, possui os cantos chanfrados, ele é muito bem feito. A articulação não é mais de plástico, você consegue abrir ele com um único dedo e ele não pula, não sai da mesa. Ele é muito bem feito, tá? Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, a construção dele, muito boa mesmo. Agora, teve novidades que não foram tão boas assim, por exemplo, essa história do USB do tipo C, tá? Isso encheu um pouco. Agora, esse trackpad gigante, isso é maravilhoso, inclusive ele tem sensibilidade de força, excelente. O teclado eles mudaram também, agora esse teclado do tipo Butterfly, repare que as teclas elas são bem baixinhas, mas são bem clicáveis, muito gostoso trabalhar nesse teclado. Introduziram também o leitor biométrico, que isso não é novidade nenhuma, para destravar o computador eu uso esse leitor, uma bobagem. E o Touch Bar. O Touch Bar foi muito comentado, ele é muito bacana, ele é muito legal, só que ele não serve para absolutamente nada. Tá? Nenhuma função. Muda de software para software as teclas que aparecem nesse touch bar, mas na prática mesmo eu não utilizo ele, tá? Prefiro ir direto no botão que aparece na tela do computador. Ele é muito bonitinho, mas não serve para nada. Esse daí é o adaptador que eu comprei para poder conectar os devices. Repare que ele tem HDMI, USB convencional e você ainda pode carregar o computador. Tudo isso através de uma única porta USB do tipo C. Ela é chata, mas é versátil. Esse computador também tem um HD pequeno, então eu preciso andar com esse HD externo pendurado nele o tempo todo. Outra coisa que chamou a atenção foi o alto-falante. O som desse computador é excelente, é alto e de qualidade. E a tela, lógico, cores perfeitas, resolução 2K e a densidade de pixels é muito alta. É muito bom, a definição dele é excelente. Eu usei o Windows a vida inteira, então para mim começar a trabalhar no Mac é um pouco estranho, tá? Eu demorei mais ou menos um mês para me acostumar com o Mac, mas depois que eu me acostumei a coisa fluiu muito bem. Mas tem alguns programas que não rodam no Mac, então eu sempre mantenho um computador rodando Windows aqui comigo, tá? Que no caso é esse daqui. É um notebook da HP, um HP Envy de 17 polegadas, que aliás, se comparado com o Mac, ele é tipo um desktop. Dá só uma olhada nisso, cara. Ele é muito maior do que o Mac, muito maior. Quando eu comprei esse Mac, eu tava com medo de investir muito dinheiro e não me adaptar, então eu peguei com um menor HD, tá? Então o HD dele tem 256 GB. E eu me arrependo, tá? Eu devia ter pego com um HD um pouco maior, porque eu poderia instalar o Windows nele e rodar direto nele o Windows, né? A gente pode fazer isso, ele pode ter o Windows instalado nele, você escolhe com qual sistema operacional você quer usar o computador, tá? Como o HD dele é muito pequeno, eu preferi instalar num pendrive, então eu espeto o pendrive e uso o Windows por ali. Só que ele não usa ele não consegue usar a placa de vídeo do computador para renderizar, então eu mantenho esse outro computador aqui que tem uma placa de vídeo bacana, uma NVIDIA, para poder usar o V-Ray RT e enfim, então eu mantenho ele aqui do lado. Falando sobre a placa de vídeo, esse Mac ele possui uma placa de vídeo da Radeon, uma ATI, e ela funciona super bem, tá? Não é uma placa poderosa, ela é uma placa simples, mas ela funciona super bem. E o mais legal, o novo V-Ray, o V-Ray 3.4, ele tem aquela funcionalidade do V-Ray RT rodando na GPU e funciona nessa placa, graças a Deus funciona. Eu pensei que eu não teria acesso a essa funcionalidade, mas não está rodando. Essa nova versão do V-Ray aceita Mac, aceita as placas de vídeo do Mac. Isso é muito bom. Outra coisa que eu estranhei muito no começo foram essas portas USB do tipo C, essas aqui. USB do tipo C, porque nenhum equipamento é compatível com isso. Eu não tinha zero equipamentos. Então eu tive que comprar esse adaptador. Meu amigo que já tinha comprado falou, cara, compra na loja esse adaptador. Então eu tenho que ficar espetando isso daqui o tempo todo. E é muito chato, né? Um computador lindo desses tem que ficar andando com um apêndice desse, né? É uma coisa horrorosa. Mas eu percebi que você pode
e adaptando seus equipamentos. Por exemplo, esse HD externo que eu já tinha, eu apenas comprei um cabo novo. Esse cabo aqui, ele é aquela porta convencional e na outra ponta é USB do tipo C. Eu paguei R$10 esse cabo e pronto, não precisa mais do adaptador para conectar o HD no Mac. E aconteceu isso com um outro equipamento meu, não lembro qual que era, mas eu não preciso mais de adaptador, ele conecta direto. Agora, uma coisa que é uma pena, ele não tem mais entrada de cartão de memória. Então eu tenho que colocar o cartão de memória nesse adaptador tosqueira, eu coloco o cartão de memória aqui, só que isso daqui é USB convencional. Então eu tenho que espetar ele nesse outro adaptador aqui, espeto ele nesse adaptador e é aí que eu coloco no computador, quer dizer, ficou uma parafernália horrorosa. Pensar que antigamente você pegava o cartão e enfiava no computador, bem mais prático, né? Outra coisa que eu estranhei também no começo e que agora estou apaixonado é a tela. Eu gosto de monitor grande, então o meu computador que eu tinha antes de migrar para esse Note era um desktop com 2 monitores de 23 polegadas. Você imagina a área que eu tinha, era muita coisa. Então o 3D Studio ficava aberto, a viewport do 3D Studio ficava em um monitor e no outro ficavam só as ferramentas do 3D Studio. Então eu trabalhava com uma fluidez violenta assim, né? Aí mudei para esse daqui de 17 polegadas, que já foi uma adaptação. E aí, agora esse, que tem 15 polegadas, é bem menor. Só que a tela dele tem uma resolução incrível, a densidade de pixel é bem maior do que esses outros. Então você consegue ver a imagem com muito mais detalhe, cabe muito mais coisa na tela. Então isso foi uma coisa que me encantou. Apesar de ser pequena, ela tem uma definição muito maior, então é muito boa a tela desse computador. E a fidelidade de cores também é incrível, imagina. Recentemente eu comprei um monitor, aliás, eu até fiz um review desse monitor, tá aqui no canal, depois dá uma fuçada lá. Não vou nem colocar o link aqui porque eu realmente não gostei daquele monitor. Era um LG de 25 polegadas, tá? Não foi barato, eu paguei na época uns R$800 naquele monitor, mas meu, ele era gigante, assim, formato ultra wide. Era violento aquele monitor. Só que o brilho dele era podre, ele não tinha brilho e a fidelidade de cores era horrível. As cores daquele monitor eram horríveis. Para quem trabalha com computação gráfica como eu, aquele monitor não dava para usar. Ele simplesmente não dava para usar. Eu peguei e vendi aquele monitor porque realmente não dava para usar. Agora, nesse daqui, a fidelidade de cores é animal. Então a qualidade desse monitor é absurda, tá? Eu tô realmente apaixonado com o monitor desse notebook. Se eu recomendo esse computador, sim, eu recomendo, tá? A impressão que eu tenho é que o trabalho nele flui com muito mais eficiência. A gente não fica perdendo tempo com pequenas tarefas que vão surgindo no Windows, coisinhas que não funcionam, coisinhas que não estão dando certo. Aqui não, aqui tudo funciona, tudo dá certo, flui com muita eficiência. Obviamente, isso depois de você vencer aquela curva de aprendizado. No meu caso, demorou um mês. Tá? Vencida essa curva de aprendizado, a coisa flui. Eu usei o Windows a vida inteira. Então, para mim, foi muito estranho o começo. Eu usei o Windows a vida inteira, então essa transição de Windows para Mac, para mim, foi um pouco estranho no começo.